Meu nome é Igor, esse é o canal Falando a Verdade e nesse vídeo eu resolvi tratar sobre uma reportagem que a BBC Brasil ela fez recentemente, divulgou aí no seu site, sobre uma cidade nos Estados Unidos que há cerca de 10, 20 anos atrás tentou aplicar na prática os princípios do libertarianismo e terminou em um enorme fracasso, segundo o que eles divulgam ali na matéria. Eu cheguei a sugerir para alguns canais libertários que eu acompanho aqui no YouTube que tratassem sobre esse assunto, mas infelizmente não fui ouvido e eu só vi o Peter aí do canal Ancapso fazer um vídeo a respeito, comentando sobre alguns aspectos, mas ele infelizmente acabou levando muito mais para um lado teórico, falando sobre externalidades negativas, sobre campanha do Milei na Argentina, não tratou especificamente sobre os argumentos, as ideias que a matéria em si ela traz aí pra gente. Sendo assim, resolvi fazer eu mesmo um vídeo analisando aí quais são os pontos, os argumentos trazidos pela reportagem, para vermos se de fato eles têm razão em apontar aí que o libertarianismo ele não dá certo quando é aplicado na prática. Vamos conferir então. Bom, a reportagem em questão é essa daqui, com o título O Experimento Libertário que Terminou em Fracasso nos Estados Unidos. E aqui o pessoal que escreveu a matéria vai explicar que ela foi baseada em um livro publicado em 2020 pelo jornalista americano Matthew Hongold Hatley, com esse título aqui, Um Libertário Encontra um Urso, onde ele vai falar sobre uma suposta tentativa que ele chama de utópica de se criar uma cidade libertária ali nos Estados Unidos. Então eles vão explicar aqui logo no início que por volta ali do início dos anos 2000, um grupo de libertários que teria se conhecido pela internet resolveu se juntar aqui na cidade de Grafton, no nordeste dos Estados Unidos, próximo ali da fronteira com o Canadá, para colocar na prática as suas ideias do libertarianismo, ou seja, tentar ali, através dessa concentração de uma maioria de população libertária, influenciar na legislação, na política ali municipal, para que ela se tornasse uma cidade na prática libertária de fato. E aí eles vão estar explicando como que esse experimento ele aconteceu, de forma a mostrar que supostamente foi um desastre e que isso acaba, portanto, mostrando como o libertarianismo não funciona. Então vamos lá ver como é que eles vão explicar isso. Aqui eles já começam dizendo que foi um experimento único, e aí eles dão aqui uma explicação, né, um pouco básica aí sobre libertarianismo. Eles chamam aqui um cientista político venezuelano, né, esse Luiz Salamanca, e aí ele vai aqui dar um resumo de que o libertarianismo seria a ideia da liberdade individual como valor político supremo. Isso é verdade. Os libertários eles têm como ideia principal valorizar a liberdade individual acima de tudo, porque é fato que todo o restante deriva da prática e da liberdade. Se você não tem liberdade, você não tem nada. Então aqui até que de fato eles escolheram com sucesso aqui uma frase para poder representar, por assim dizer, as ideias do libertarianismo. E aí aqui mais abaixo eles vão explicando, né, que Grafton ela foi escolhida por conta desse cara aqui, o John Babiers, que seria um libertário ali do Wisconsin, que teria concorrido ao cargo de governador ali naquele estado. Eu até busquei mais informações sobre esse Babiers, tem aqui uma espécie de site onde fala que ele foi candidato governamental, só que assim, eu não vi informações muito palpáveis se ele realmente participou, se foi só uma questão de prévias, porque só o que eu vi mesmo foram essas informações aqui de perfis, não tem nada muito concreto sobre esse cara de verdade. Mas enfim, falam aí que esse Babers inspirou a chegada desses libertários ali para aquela cidade. Grafton é uma cidade pequena. Aqui no mapa nós vemos que ela está rodeada aí por florestas, próxima aí do Lago Michigan, aqui bem na pontinha mesmo do estado do Wisconsin, próximo também da fronteira do Canadá, como até a reportagem ela destaca. E eles vão aqui traçar um perfil na matéria de como que seriam esses novos habitantes aí da cidade, né, com esses ideais libertários. Eles falam, inclusive antes aqui, que o libertarianismo ele já estaria profundamente enraizado nos Estados Unidos desde a sua fundação.
até citam aqui uma frase do Thomas Jefferson, que teria dito aí que o melhor governo é aquele que menos governa, para dar aí um panorama do que seriam então as ideias libertárias. Mas aqui você já vê algumas coisas um pouco estranhas nessa reportagem, quando eles destacam que os novos moradores eram em sua maioria homens, brancos, solteiros e defensores da posse de armas. Não entendi muito bem por que eles acharam relevante destacar esse perfil aí na matéria. Parece até que eles querem lançar alguma imagem negativa sobre isso. Não sei por que eles quiseram destacar que eram homens brancos. Para mim, sinceramente, isso não faz nenhuma diferença. Mas enfim, eles colocam aqui esse perfil e falam que apesar de esse grupo ele ter um ponto de vista econômico parecido, eles eram bastante diferentes em termos de poder de renda. Então você tinha pessoas mais ricas, outros mais pobres, e alguns desses libertários aí que migraram para Grafton, eles seriam tão pobres que passaram a viver em casas provisórias, tendas ali nas florestas, o que posteriormente acabou causando alguns problemas. Aqui mais abaixo eles vão falar que esse pessoal de Grafton tentou inicialmente ali tirar, inclusive, a cidade do circuito ali, do distrito escolar do estado, meio que fazer um sistema de ensino independente, só que por conta ali da pressão do governo estadual, da própria questão ali do sistema regional de ensino, eles acabaram não conseguindo, todavia eles convenceram aí o pessoal ao longo de eleições municipais, os vereadores conseguiram, por ter uma quantidade muito grande, concentrada de libertários na cidade, eles conseguiram influenciar a administração municipal e reduziram em 30% ali logo nos primeiros anos a arrecadação. E aí a ideia seria que esse corte de impostos ele resultaria em mais dinheiro no bolso dos moradores, que é verdade, é uma ideia que os libertários eles defendem, né, que realmente se você não tivesse tamanha carga de impostos como nós pagamos atualmente, sobraria mais dinheiro para as pessoas poderem usar ali no custeamento dos seus serviços. Mas, segundo a reportagem, isso acabou não funcionando muito bem. Sinceramente, eu acho que um período ali de poucos anos também é um pouco injusto, né? Você achar que essa diferença ela vai ser logo demonstrada da forma como eles querem ou como eles esperavam aqui na reportagem. E aí eles vão citar o exemplo dessa cidade vizinha aqui de Canahan, que, diferente de Grafton, continuou tendo lá a sua coleta de impostos, a administração municipal da mesma forma que era antes. E aí eles falam que, diferente de Grafton, que começou a ter problemas com buracos, falta de iluminação pública, coleta de lixo que quase desapareceu, Canahan continuou tendo acesso ali a estradas pavimentadas, iluminadas, por apenas 70 centavos a mais em impostos. Faltou eles especificarem aqui o que significaria esses 70 centavos. Seria 70 centavos a mais por dia, por mês. Eles não deixam aqui muito bem detalhado como que seria isso, mas eles falam que por conta aí dessa pequena fração, né, de impostos a mais que os moradores estariam pagando, eles teriam mais acesso a serviços públicos do que em Grafton. Isso inclusive foi uma coisa destacada aí no vídeo do Peter, né, onde ele começa a detalhar um pouco mais sobre a questão lá dos problemas coletivos, e aqui é justamente onde eles acabam apontando o suposto fracasso desse experimento aí de Grafton. Até aqui, quando você vai no Maps, né, tem aquela ferramenta do Street View, que é onde você consegue caminhar pelas ruas aqui da cidade e inclusive você tem a possibilidade de fazer aquela busca por períodos anteriores, né? Onde você vê não só imagens capturadas aí mais recentes desse ano, do ano passado, mas também você consegue visualizar algumas imagens um pouco mais antigas. Eu até fiz esse experimento caminhando aqui por algumas das ruas da cidade e você pode até repetir se você quiser ir depois na sua casa. E sinceramente eu não vi esses tais buracos, né, essas estradas destruídas como eles querem fazer crer aí na reportagem. Até se a gente for olhar aqui, o que de fato tem muito são essas rachaduras aqui no chão que são comuns mesmo dessa região. A gente sabe que nos Estados Unidos eles têm o costume de fazer pavimentação em concreto em vez de asfalto,
por conta mesmo ali das variações de temperatura, com gelo, neve no inverno, depois mais calor no verão. Então você percebe que até por conta da dilatação do material, tem muitas dessas rachaduras aqui que eles acabam depois selando. Mas até caminhando aqui pela rua, quando a gente lê a reportagem aqui que eles ficam falando de estradas cheias de buracos, falta de iluminação, parece até que seriam ruas comparáveis aqui às brasileiras, né? Mas a grande verdade é que não é bem assim. Você pode caminhar, inclusive aqui por anos diferentes. Essa aqui é uma imagem de 2022. Se a gente colocar, por exemplo, uma imagem lá de 2016, vamos ver que é a mesma coisa. Tá igualzinho, não teve grande diferença. Tem outros lugares aqui, outras ruas, que você até consegue colocar datas mais antigas. Vamos ver se de repente aqui ele vai permitir, ó, aqui já consegue colocar uma data de 2007. Você percebe que a rua não está tão destruída assim, muito pelo contrário, né? Aqui está bem preservado. Aquela rua que a gente estava vendo ali em imagens mais recentes está até mais lisinha. Então, não sei, eu acho que é um pouco exagerado o que eles colocaram sobre essa questão aqui de buracos. Mas eles focam principalmente na questão aqui do lixo. Falam que a coleta de lixo quase que desapareceu e que até a biblioteca pública teve que ser desativada, ficou só por 3 horas por dia, que a vigilância diminuiu porque não tinha dinheiro para poder pagar os guardas ali, a polícia. Então eles pintam como se Grafton tivesse mergulhado ali numa destruição, num caos completo por conta desse corte aí de 30% dos impostos. Aí eles vão começar a falar, né, que justamente por conta dessa falta aí de coleta de lixo, fala aqui que algumas pessoas que viviam mais próximas da floresta não estavam seguindo as recomendações aí da eliminação de resíduos e começaram a alimentar os ursos, deixar lixo ali disponível. Então os ursos eles começaram a se aproximar da cidade, sair ali das florestas e eles até falam aqui uma situação um pouco curiosa, onde eles dizem que os habitantes de Grafton se recusaram então a chamar as autoridades regionais para poder capturar, abater esses animais que estavam invadindo a cidade e estavam tentando afastar os ursos com fogos de artifício. É até muito esquisito, né? Porque a poucas linhas acima eles falam que as pessoas que foram para Grafton eram todas ali defensoras da posse de armas. Só que mais abaixo, quando aparece um urso, eles tentam afugentar com fogos de artifício? Não parece muito coerente o que está sendo reproduzido aqui na matéria, né? E aí eles apontam que esses ataques de ursos começaram a acontecer, que pessoas foram atacadas ali pelos animais, e aí que com isso, em 2016, o fracasso da experiência libertária se tornou ainda mais evidente, porque já fazia ali mais de um século que não tinha ataques de ursos ali a pessoas naquela região, e aí isso voltou a acontecer depois que os libertários passaram a influenciar na política. E aí a gente percebe que, na verdade, o grande motivo aqui deles terem feito essa reportagem seria a questão aí da vitória do Milei nas prévias lá eleitorais da Argentina. E aí eles começam a falar que o Milei ele também se classifica como libertário, que ele é um inimigo do Estado, ou seja, que ele queria reproduzir esses mesmos ideais que foram aplicados lá em Grafton também na Argentina. E aí, mais no final, eles arrematam com essa explicação aqui de alguns professores, né, falando desse professor Clifford Graff, que teria dito então que apesar das ideias libertárias elas serem inspiradoras, elas têm uma grande capacidade de atração para vários eleitores, porém acaba trazendo perigos, né, que eles classificam aqui como, por exemplo, o risco de caos e anarquia que pode levar a uma tirania, né, de volta à tirania. Sinceramente, eu acho que é justamente o contrário, né? A gente sabe que o Estado é que é o verdadeiro opressor, é o verdadeiro aplicador de fato da tirania. É ele que monopoliza as armas, é ele que monopoliza a força, é ele que monopoliza as decisões. Aqui ele até fala, né, que em Grafton a liberdade foi privilegiada em detrimento da ordem,
mas a liberdade total leva à perda da ordem, e onde não há ordem, prevalece a força e a lei do mais forte. Ora, e o que é a força e a lei do mais forte, se não o que o Estado mesmo faz, né? O que a gente percebe aqui no Brasil? Então essa daqui foi a matéria, né, as coisas que eles alegaram sobre essa questão aí de Grafton. Muito bem, então essa daí foi a reportagem da BBC sobre esse experimento libertário de Grafton, e eu queria agora pontuar 5 coisas que eu acho que valeria a pena nós comentarmos, discutirmos aí sobre essa matéria. A primeira delas é que eu acho que para uma reportagem que se pretende ser tão crítica, tão ácida contra uma ideologia, ela foi muito curta, muito limitada, bastante enxuta ali no seu texto e insuficiente para trazer argumentos convincentes de que a ideologia como um todo ela não serve, ela é utópica, como eles tentam ali descrever. Você nota que a pessoa que foi responsável ali por construir aquela matéria, ela se limitou a trazer só a opinião daquele jornalista que fez aquele livro, aquele ponto de vista sobre o experimento de Grafton. Em nenhum momento você tem uma busca por se trazer ali uma reportagem mais profunda, uma entrevista com alguma pessoa que morou, que mora em Grafton, de repente entrevistar o prefeito da cidade ali naquele momento, pessoas que viveram na vizinhança, ir a fundo mesmo com reportagens que comprovem aqueles fatos trazidos pelo jornalista. Ou seja, você só vê um único ponto de vista de uma pessoa que já se coloca, já pela capa, pelo título do livro, já se coloca como um forte crítico do libertarianismo, que condena o libertarianismo como utópico, como uma coisa que na prática ela não vai funcionar. Então isso já é uma coisa que compromete demais a veracidade das informações trazidas ali pela BBC. Segunda coisa, todos, absolutamente todos os especialistas, os professores trazidos ali para dar uma opinião, para dar um pouco mais de suporte teórico mesmo, opinativo ali sobre a matéria, todos eles são críticos do libertarianismo. Você nota assim, é complicado, porque para uma emissora, para um veículo de mídia como a BBC, que pelo menos em tese se pretende ser independente, imparcial, comprometido com a checagem de fatos, é complicado você ler uma matéria que não tem um único contraponto, uma única opinião de um especialista, de um professor, de uma pessoa sequer que se diga libertária, falando o que ela acha sobre esse caso, o que ela acha sobre esse dito fracasso de Grafton, como que ela responde a esse desafio, a essa situação. Não, você só vê pessoas criticando o tempo todo, do início ao fim, falando que o libertarianismo é ruim, que o libertarianismo ele é só uma ideia que na prática não funciona, que traz tirania, que traz problema. Então, assim, é muito complicado. Em nenhum momento você tem um espaço direito ao contraditório. É só uma matéria de viés de confirmação. Terceira coisa, é uma matéria que traz coisas muito questionáveis. Trago aqui, por exemplo, até um ponto que eu falei um pouco antes aí, quando a gente estava lendo a matéria, eles traçam um perfil de como que seriam as pessoas que foram lá para Grafton. Eles falam que eram, na sua maioria, homens, solteiros, brancos, defensores de posse de armas, mas logo a seguir eles falam que quando os ursos começaram a aparecer, a invadir ali as casas, né, da cidade, eles tentaram espantar os animais com fogos de artifício. Então, assim, é muito pouco convincente você acreditar que numa cidade com tantas pessoas armadas, que tenham pelo menos um revólver, uma pistola em casa, quando confrontados pela presença de um animal perigoso desses, ali nas dependências da sua residência, vai sair com fogos de artifício. Quer dizer, não faz nenhum sentido. Se a pessoa não vai sair para alvejar um animal, pelo menos ela sairia para dar um tiro para o alto, para o chão, para espantar. Agora, sair com fogos de artifício, assim não faz nenhum sentido esse tipo de situação. Assim como também, mais adiante, né, eles falam muito, e já é uma quarta coisa que eu gostaria de pontuar, eles falam muito que Grafton foi um experimento único. Exatamente.
um experimento único. A gente está falando aqui de uma situação muito específica que foi colocada em prática em uma única cidade, de porte pequeno, com situações climáticas, com situações políticas muito ali específicas daquela região, e mesmo assim eles querem condenar toda uma ideologia, toda uma ideia de sociedade, de política, de filosofia, por um único experimento que deu errado. Então, assim, sabe, a gente vê ideias aí como o socialismo, como intervenção na economia, dando errado o tempo todo, em vários momentos da história, em vários continentes, em vários contextos, e mesmo assim você não vê uma reportagem desse tipo, desse calibre, feita pela BBC, criticando essas ideias. Agora, uma única tentativa de se colocar em prática o libertarianismo numa pequena cidade lá dos Estados Unidos já é suficiente para invalidar o libertarianismo como um todo. Tanto é que depois eles falam sobre a Argentina, que se o Milei ele vencer na Argentina é um grande perigo, uma grande ameaça, porque esses mesmos problemas vão acontecer também por lá. Assim, é muito complicado, né? Ainda mais a Argentina, um estado falido pelo peronismo, pelo socialismo, pela intervenção do estatismo. Então, assim, argumentos muito duros, muito incondizentes com um julgamento justo, honesto sobre aquele experimento de Grafton, né? E, além disso, o último ponto sobre a Argentina. Eles trazem ali essa comparação com o Milei, né? Eles falam ali que o Milei ele se declara como um libertário, como um inimigo do Estado, e aí logo depois tem um julgamento lá de um professor, né? Que fala que a liberdade em excesso ela traz caos, ela traz bagunça, e que esse caos ele leva à tirania, à lei do mais forte. Olha, assim, sinceramente, você tem diversos exemplos de que o Estado é que é o verdadeiro promotor da tirania. Como é que você vem falar que a aplicação das ideias do libertarianismo, de liberdade, de independência do indivíduo, eles vão trazer tirania, se o verdadeiro detentor das armas, se o verdadeiro detentor das leis é senão o Estado? O maior promotor de ditaduras, o maior promotor de tiranias, o maior promotor de violação de liberdades e de direitos é o Estado. E aí você vem falar que não, que quando você traz ali o libertarianismo à tona, é ele que vai trazer tirania. E vem falar logo da Argentina, né? Como eu disse ali há pouco atrás, logo a Argentina que é um exemplo vívido de que inúmeras tentativas de assistencialismo e de estatismo só trazem problemas, seja na economia, seja na política, seja na sociedade. E mesmo assim você não vê críticas. Agora, um político que traz uma ideia diferente, que só foi aplicado uma vez, ele é uma ameaça, ele é uma tirania. Então, assim, uma matéria muito complicada, cheia de problemas, que de longe não serve para poder refutar, criticar o libertarianismo seriamente, e que me parece muito mais uma reação de uma mídia que está preocupada, que não está gostando de ver um político como o Milei com essas ideias vindo à tona, e que resolve reagir com uma matéria aí a toque de caixa, né? Mais para criticar do que para debater seriamente sobre o tema. Bom, essa foi então a minha opinião sobre essa matéria. Gostaria que agora você que está aí me assistindo deixasse a sua opinião também. O que você acha? Você acha que a BBC trouxe argumentos convincentes, válidos para poder criticar e refutar o libertarianismo? Ou assim como eu, você acha que ela está muito distante disso? Não por considerar o libertarianismo uma ideologia perfeita, longe disso, mas por trazer ali coisas muito limitadas que não servem mesmo para poder contribuir de fato para um debate sério, honesto sobre essa filosofia. Deixe aí o seu comentário, curta o vídeo, faça aí a sua inscrição. O canal Falando a Verdade está só começando, tem aí muitas outras matérias, muitos outros assuntos. Nós não vamos nos prender apenas a esse assunto de política. Eu quero trazer aqui outros temas para o canal e conto com o seu apoio, principalmente nesse início,
quando nós precisamos aí divulgar as ideias do Falando a Verdade. Seja bem-vindo, se inscreva então e deixe aí a sua contribuição com esse debate.